tudo vai acontecer. Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Feche a sua Bíblia, seus olhos, e ore mais uma vez comigo. Soberano e eterno Criador, que o nosso coração esteja aberto para receber esta noite a revelação da Tua Palavra. Nada mais nos importa senão ouvir a Tua voz. É o Senhor que nós queremos ouvir, e foi para isso que nós viemos aqui esta noite. Por isso, usa-me, Senhor, e que enquanto a Tua Palavra estiver sendo ministrada, que curas, milagres, libertações e transformações extraordinárias aconteçam no meio do Seu povo. A nossa oração é a mesma de Samuel naquela madrugada. Nós te imploramos, fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, por favor, glorificando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos e irmãs, a revelação de Deus para nós esta noite trata de um assunto dos mais importantes, e num culto de alinhamento, o que Deus trouxe ao meu coração foi o texto, ou episódio, porque nós abordaremos outros textos dentro do mesmo episódio. Mas o texto que eu li é o texto mais lido, mais citado. É a referência mais usada quando um pregador intenta falar sobre a tentação de Jesus. Porém, este episódio está fundamentado em dois outros relatos, feitos por Marcos e por Lucas. E para nós entendermos e chegarmos a uma compreensão perfeita do que Deus quer nos dizer e daquilo que o pregador precisa transmitir à igreja essa noite, é possível que passeemos entre as versões do mesmo episódio, escritas por Marcos e por Lucas, além da de Mateus que nós acabamos de ler. Eu sempre fui muito curioso no que diz respeito à Bíblia, e eu sempre me impressionei desde muito pequeno com alguns textos, com alguns acontecimentos. E esse primeiro versículo, o versículo que nós lemos, ele sempre me impressionou, porque na lógica que havia dentro de mim, da grandeza deste Jesus que eu amo, eu sempre achei que fosse impossível que Jesus pudesse ser tentado. Na minha cabeça, sendo Ele verdadeiro Deus, apesar de ser verdadeiro homem, não havia lógica, eu não conseguia conceber a ideia do meu Jesus ser tentado. E eu sou pirracento, quando eu fico intrigado com um negócio, eu começo a vasculhar, a procurar, a ler, a buscar, a orar, a estudar, até eu entender. Só que nesse caso específico, não gastava ler muito, não gastava estudar muito, bastava eu ter lido com um pouquinho mais de atenção. Porque eu e vocês somos tentados todos os dias, a todo momento. Jovens são tentados, velhos são tentados, homens são tentados, mulheres são tentadas, pastores são tentados,
novos convertidos são tentados. E Jesus foi tentado. Mas há uma diferença entre a tentação da nossa vida e a tentação vivida por Jesus. A diferença é que Jesus nunca procurou a tentação. E nós procuramos. Porque somos nós que acessamos. Nós que mandamos a mensagem. Nós que temos o controle na mão e colocamos no canal que não devíamos. Somos nós que dirigimos até o local onde não deveríamos nunca pensar em chegar. Jesus não. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E isso é diferente. A tentação é diferente daquilo que nós nos propomos a viver quando estamos dispostos a viver caminhando numa linha muito tênue entre o pecado e a vida. E eu digo pecado e a vida e não pecado e santidade. Eu digo pecado e a vida porque o pecado gera morte. O resultado do pecado é a morte. Mas isso também me esclarece outra situação. Eu sempre vi desde que me converti e nunca me conformei. Aqueles crentes pão com ovo. Aqueles crentes que vivem com um pé na igreja, outro pé no mundo. Os crentes que hoje estão aqui dando glória e amanhã vão para o shopping tomar um choppzinho. Como é que esse povo consegue sobreviver? Como é que esse povo consegue ir levando a vida numa boa? Eu nunca entendi isso. E depois de encher a cara no sábado, domingo está aqui e chora no culto. Enquanto isso, aqueles crentes fiéis, que pagam o preço, que não se desviam do caminho, que guardam a palavra, que andam nos preceitos, que sofrem macerando a própria carne todo dia para não negar o reino dos céus, vira e mexe, explode uma bomba na vida deles. É o filho que desvia, é o marido que trai, é a água na chuva que entra dentro da casa e leva todos os móveis, é o emprego que vai embora, é a descoberta de uma notícia que agrava a sua situação, é câncer, é enfermidade, é tribulação, é problema com o vizinho, são os impostos que chegam ao ponto de um oficial de justiça ir na porta de casa e ameaçar tomar o que é seu, é traído, perde o carro. Mas aqui eu entendo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais tentado você será. Quanto mais revestido da glória de Deus você for, maior será o levante contra a sua vida. Mas entenda uma coisa: o risco é grande, a provação é grande, a tentação existe, mas entenda, quanto mais espiritual você for, mais preparado você estará para vencer a tentação. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior é o risco de você achar que a tentação não vai te alcançar. Porque a gente pensa, não, deixa vir que eu aguento. Não, mas eu sei a hora de parar. Ei, pé no chão. Você é humano. E nunca se esqueça que sempre que você encontrar um Jordão na sua frente, haverá um deserto te esperando também.
Qual é o episódio que antecede o deserto da tentação? É o momento mais glorioso da vida de Jesus na terra. É ele dentro do Jordão, com a mão de João Batista sobre a sua cabeça. Os céus se abrem numa voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. O Espírito Santo assume a forma corpórea de uma pomba e paira sobre ele. O ministério dele, a missão dele, a vida dele é confirmada. Há momentos em que Deus nos reveste, nos alegra, nos enche, e nós saímos transbordantes do quarto onde oramos, da igreja onde congregamos, da visita que fizemos, da palavra que recebemos, e Deus confirma o chamado, confirma o ministério, e você está convicto, e as pessoas estão convictas também, de que Deus foi quem te chamou, de que Deus te escolheu, de que Deus é contigo na terra. Mas se prepare, porque alegrias santas precedem grandes tentações. Foram 4 dias de renovação, de revestimento. E cadê a multidão dos 4 dias? Foi glorioso ou não foi? Era para querer que o 5º dia acontecesse, e que hoje fosse o 6º. Mas alegrias santas precedem grandes tentações. Eu não estou falando da alegria profana, da alegria do pecado, da alegria momentânea, dos lampejos de alegria. Não, eu estou falando da manifestação de Deus na vida de quem nele acredita. Eu vou explicar do que é que eu estou falando. O primeiro homicídio acontece depois de um culto e por causa do culto. Então, quando o Deus te revestir, se prepare. Não é para te adular, para passar a mão na tua cabeça, é para te preparar para o que está te esperando, é para te preparar para a luta que está por vir, porque Ele não quer te deixar perecer, Ele não vai te deixar perecer. Aleluia, o nome do Senhor. O primeiro homicídio vem depois de um culto, porque ambientes santos precedem grandes tentações. Se nós não estivermos revestidos e ligados, nós perdemos o culto na porta do culto. Você entra dentro do carro doidinho para ir embora descansar, mas a senhora, sua esposa, tem assunto para colocar em dia depois do culto, e você entra dentro do carro, deixa a ira tomar o seu coração. Ei, entenda, não perca a glória que te prepara para vencer no primeiro lampejo de provação, de aflição, de raiva, de desespero que aparecer. Quando o Senhor tocar o seu coração, quando você sentir a glória de Deus, entenda, isso é o céu te dizendo: resista, resista, porque agora você aguenta. Antes desse culto você poderia até perecer, mas agora você aguenta, suporta, vai em frente, não recue. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. E para compreender isso, o relato de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, é muito mais esclarecedor. Porque o relato de Marcos nos faz entender algo que nós ignoramos. Porque nós pensamos que Jesus vai para o deserto, jejum 40 dias, e só depois do jejum ele vai ser tentado. Leia comigo Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto
40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Ei, Jesus não foi tentado só no final dos 40 dias de jejum. Jesus foi tentado todo o período em que esteve jejuando no deserto. E a tentação para Jesus não era só o diabo, eram as feras do deserto. Porque entenda uma coisa, quando nós nos colocamos em consagração, quando nós nos colocamos, e uma das formas de consagração é o jejum, mas eu quero englobar todas as formas de consagração. Quando nós estamos nos consagrando, nos revestindo, nós estamos nos colocando em vulnerabilidade, porque qualquer deslize quebra a consagração. Nós fizemos 7 semanas de consagração na nossa igreja. No primeiro dia eu expliquei para os irmãos, falei: irmãos, o que quebra o seu jejum não é só esquecer de almoçar, esquecer que não pode almoçar e almoçar. O que quebra o jejum não é só esquecer que está jejuando e tomar um gole de café. O que quebra o jejum é no meio do jejum você se deixar ser tomado pela ira. O que quebra o jejum é no meio do jejum você xingar. O que quebra o jejum é no meio do jejum você perder a razão, a cabeça, não praticar mais o amor e deixar que a ira, o rancor ou a mágoa entrem dentro do teu coração e conduzam as suas atitudes. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O irar é natural, o sentimento é humano, e a nossa humanidade está cada dia mais exposta quando nós estamos nos consagrando ao Senhor. Então se prepare, porque se você quer uma vida de comunhão, se você está buscando consagração, você está entrando em um campo onde você é vulnerável, onde você não está absolutamente preparado, e onde não só o diabo, mas todas as outras forças que existem vão tentar contra você. Mas se você não se desviar do seu propósito, você chega até o fim, e o fim deste propósito são os anjos te servindo. Durante os 40 dias, não só ao cabo deles, Satanás está à espreita. Satanás está dentro do ambiente de consagração. É por isso que no dia que você quer consagrar, alguém te fecha no trânsito, te perseguem no trabalho, a esposa atrasa para sair para o culto. Eu consagro todo dia. Né, mozinho? Eu não consagro, não? Você vigia. Porque Satanás está à espreita no ambiente de consagração. E durante aqueles 40 dias, Jesus foi tentado dioturnamente. Eu poderia ousar, que eu sou atrevido, a dar nome à tentação vivida por Jesus. E eu diria que a tentação que o diabo propunha a Jesus era a tentação da desistência. Para que morrer por esse povo que não te abraçou? Para que sofrer por esse povo que não te ama? Para que sofrer e morrer e ir às vias de fato por alguém que não te reconheceu, que virou as costas para você? E todo dia, durante 40 dias, Jesus vivia a tentação da desistência. Como tem pessoas aqui esta noite, como tem pessoas nos acompanhando pelas mídias sociais, que há anos têm convivido com Satanás no cenário da sua vida,
tentando de todas as formas te fazer desistir, te fazer chutar o balde, abandonar o barco, ir embora de casa, colocar ele para fora de casa, largar a mão do ministério, ir embora da igreja. O diabo tem tentado, mas eu quero declarar sobre a sua vida esta noite, que pelo menos nesta terça-feira, essa tentação foi vencida na tua vida, porque Satanás te disse segunda desiste, te disse na terça desiste, disse na quarta não adianta, disse na quinta tá vendo, cê é bobo, para quem insistir no que não tem resultado. Na quinta ele falou vai embora, vai ser feliz. Na sexta ele falou você não é obrigado a isso, Deus não quer te ver infeliz. No sábado ele disse vai de novo, porque deixa de ser besta. No domingo ele te falou vai viver a tua vida, segue o seu caminho, larga esse povo. Na segunda-feira ele falou não tem jeito, eu tô dizendo, o ano tá acabando e você perdendo a tua história, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que sentado aí aonde você está, o diabo vai ter que entender, e o inferno inteiro também, que diga a ele o que quiser dizer e aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. Dê glória a Deus por isso. 40 dias de jejum. 40 dias. E a Bíblia apresenta esses 40 dias como o ciclo perfeito do relacionamento divino e da revelação. São 40 dias para a arca, 40 dias no monte, 40 dias para Moisés receber a revelação das tábuas dos mandamentos, e 40 dias para Jesus no deserto. E Jesus não desistiu. Jesus não desistiu, sendo tentado por 40 dias. E quando chega o ápice da consagração, o ápice do relacionamento, ao cabo dos 40 dias, o diabo acha a brecha que ele queria. A Bíblia diz que ele foi tentado durante 40 dias, mas só no 40º dia, Jesus teve fome. O diabo está tentando durante 40 dias, procurando uma brecha. E ao cabo dos 40 dias, ele encontra a brecha. Qual é a brecha? Jesus teve fome. Fome é um sentimento natural. É uma necessidade inerente da condição humana. Olhe para mim, por favor. Ter fome é absolutamente normal. Anormal é não tê-la. Anormal é não senti-la. E uma necessidade natural, humana, compreensível. Necessidade esta que cumpre uma função na composição da vida, porque é o alerta que te faz manter a energia e a força do corpo, mas é esta necessidade que o diabo usa como brecha para fazer a tentação mais covarde, mais cruel,
Porque Satanás sempre adaptará a tentação à sua necessidade. Eu vou repetir. Satanás sempre adaptará a tentação à sua necessidade. Bispo, explique, eu explico. Eu quero falar para você que está sem afeto. Satanás sempre adaptará a tentação à sua necessidade. Para você que o seu cônjuge não te elogia, Satanás sempre adaptará a tentação à sua necessidade. Bispo, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se o seu marido não te elogia, Satanás vai mandar alguém para te elogiar. Eu estou dizendo que se você é carente, Satanás vai mandar alguém para te encantar. Eu estou dizendo que se você está precisando de dinheiro, a tentação virá adaptada numa forma escusa de ganhar dinheiro. Porque Satanás sempre adaptará a tentação à sua necessidade. Porque ele é covarde. Ele espera o nosso momento vulnerável e ataca naquilo que tornou-se necessidade em nós. O que é que Jesus quer? Comer. Então ele chega e diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira coisa que me chama a atenção é a forma que ele chega, desafiando. Ele chega e diz: se tu és filho de Deus. Porque transformar a pedra em pão não é pecado, mas o desafio é. Porque o desafio é: se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ele está dizendo assim: não espere de Deus, supra-te a ti mesmo, resolva você o seu problema. Para que ficar esperando Deus mandar pão, se você tem poder para transformar a pedra em pão? Se tu és filho de Deus, resolva do teu jeito, cuide você mesmo de você. Só que é exatamente por eu ser filho de Deus que eu espero o meu Pai pôr a mesa para mim. É por eu ser filho de Deus que eu aguardo o momento dele. Eu sou filho e sei que tenho que tomar banho, mas a gente espera até a mãe mandar. Vai tomar banho, menino. Eu estou com fome e eu sei onde tem bolacha, não é, Elisa? Mas eu espero a mãe chamar para o almoço. É porque eu sou filho que eu confio nele. É porque eu sou filho que eu sento e espero. É porque eu sou filho. Você sabia que tem gente que trabalhou das 7 da manhã às 5 da tarde, hoje, terça-feira, e que não veio para o culto hoje, porque Satanás colocou na cabeça dele que ele tem que fazer uma horinha extra,
que ele tem que dar um jeito de ganhar um dinheirinho a mais para conseguir fechar as contas no fim do mês, porque se ele não der os pulos dele, ninguém vai dar por ele. Que se ele não der jeito de pagar as contas, ninguém vai pagar. Quem tem que correr atrás é você, é o que diz o diabo na cabeça dele, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, ninguém vai vir na tua casa, apóstolo não vai vir na tua casa para pedir suas contas de luz e para pagar. Sabe que tem gente que não congrega mais, que só vem no culto no domingo, porque Satanás falou para ele assim: se você não ganhar dinheiro, ninguém vai ganhar por você. Mas nessa terça-feira à noite, dê glória, porque o Pai te trouxe aqui para te dizer: ei, você é filho, então descansa, porque quem cuida de você sou eu, quem coloca a mesa para você sou eu, quem provê o que você precisa sou eu. Enquanto eu for a prioridade na sua vida, você pode sentir fome, mas nunca vai morrer de fome. A necessidade pode bater a sua porta, mas ela nunca destruirá a sua vida. Sabe por que a gente não compra telecena? Sabe por que a gente não joga na Mega Sena? Nem no bicho? Nem na loteria esportiva? Nem dá para jogar na loteria esportiva, porque o meu cruzeiro desandou. Ri não, que o seu está indo para o mesmo caminho. Ele acha que eu não sei que ele é São Paulino. Eu sei umas piadas do São Paulo também. Então não mexe. Sabe por quê? Sabe por que na virada do ano a gente não fica na fila quilométrica da lotérica para tentar fazer uma apostinha? Porque a nossa fé não está no jogo, não está na sorte. A nossa fé está na certeza de que quem coloca a mesa no deserto é o Pai. E que Ele sabe a hora de colocar. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer ao teu coração: por mais doloroso que tenham sido os teus últimos dias, não se precipite. Já tem anjo visitando a despensa do céu para descer com resposta para a tua vida no final desse processo. Sabe o que me deixa doidinho? É com o jeito que Jesus responde. Jesus olha para ele e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou, não, nem que vontade de pegar Jesus e lascar nele um beijo. Primeira coisa que você precisa entender: você não é dependente daquilo que você acha que depende. O único essencial para a sua vida está na palavra de Deus. Você não é dependente de quem te abandonou. Você não é dependente da porta que fechou. Você não é dependente da saúde que dizem que você não tem. Você não é dependente do tempo que você perdeu. Você não é dependente do veículo que lhe foi tirado. Você não é dependente do relacionamento que acabou. O único essencial para a sua vida é o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus para você essa noite é: eu estou contigo neste deserto. Mas o mais impressionante é que ele diz assim: o diabo começa a tentação no campo natural. Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. Supra-te a ti mesmo. Jesus pega a conversa e leva a conversa para onde ele tem vantagem. Porque tem crente que é desinteligente, que eu não gosto de chamar ninguém de burro. Tem crente que é desinteligente. Você está na guerra,
e vai lutar onde? No campo do inimigo. Ah, irmão, descer é besta. Você vai descer ao nível dele? Ele mandou em direta, você vai responder em direta? Ele usou Facebook, você vai usar também? Postou no status, você vai responder? Ele baixou o nível usando palavras de baixo calão, e você vai na mesma altura dele, porque agora ele vai ver quem eu sou e não me conhece. Jesus olha para o cão e diz assim: está escrito. Quer discutir comigo? Vamos para dentro da palavra. Está escrito, repita, está escrito. Quem é que traz Deus para a conversa? É Jesus. Eu estou falando isso porque tem gente que pensa que foi o diabo que usou a Bíblia para tentar Jesus. Não. O diabo chegou usando o que é natural. Chegou usando o que é humano. Jesus olha para ele e diz assim: quer bater de frente comigo? Então me alcança. Porque eu vou subir sobre o alto retiro do Salmo 91. Te colocarei sobre um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Vai para a palavra, vai para a Bíblia, vai para a postura cristã, vai para aquilo que você aprendeu, aquilo que você conheceu, com sobriedade, com ponderação, mas de forma incisiva dentro da palavra. Quer discutir? Então vem, mas vem para dentro da Bíblia, vem para onde eu domino, vem para onde eu estou protegido, vem para onde eu sou guardado. Eu não vou sair do perímetro de segurança, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor, significa que há um perímetro onde ele não pode chegar. Então entenda um negócio: se dentro desse perímetro eu estou protegido, se enquanto eu for santo eu estou protegido, se enquanto eu for fiel eu estou protegido, se enquanto as minhas palavras forem sãs eu estou protegido. Quer discutir comigo? Então vem para onde eu estou seguro. Está escrito. Você precisa entender que é você quem decide o nível onde as suas batalhas serão travadas. O diabo quer baixaria, quer escândalo, quer vergonha. Mas é você quem decide. Vamos brigar? Vamos. Mas é dentro da palavra. E agora? Vai responder a piadinha? Vai devolver a afronta? Vai lá na porta dela fazer o barraco que você prometeu? Vai lá falar tudo que está engasgado? Vai ligar para o pai, para o marido, para o fulano, para o emprego e falar tudo que você sabe? Ou vai para o que está escrito? Porque um dia, um incircunciso chega para um menino chamado Davi e diz: eu quero um homem. Me dá um homem. Esse Golias é meio esquisito. Quero um homem. E aí o Davizinho vem chegando. Ele diz: mas esse menino está achando que eu sou um cão para vir a mim com paus e pedras? Pois eis que daqui a pouco darei a sua carne às aves do céu e o seu corpo às bestas da terra. Pressão, afronta, medo, era a arma do Golias. O Davi olhou para ele e falou assim: ei, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti num nível superior. Eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos de Israel, aquele a quem tu tens afrontado. Ou você vai dar chilique, ou você vai para o joelho.
É você quem decide o nível onde serão travadas as suas batalhas. Pode até me perseguir, mas agora eu não vou poder responder porque eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. É Neemias dizendo assim, eu estou sabendo o que eles estão falando, mas não dá tempo nem de doer, porque eu estou numa obra tão grande, eu estou envolvido num propósito tão grande, que não dá tempo nem de doer, nem de responder, nem de falar. Irmão, é você quem decide o nível onde vai ser travada a sua batalha. E o diabo entendeu que se ele queria continuar, ele tinha que ir para o patamar que Jesus impôs. Olha a resposta. Está escrito. Jesus não cede à tentação. Jesus não inventa. Porque o que vence o diabo não é o que eu sei, nem o que eu acho que sei, nem o que eu invento. O que vence o diabo é o que está escrito. O que vence o diabo é o que está escrito. E o que é que está escrito, apóstolo? Eu é que sei os pensamentos. O mundo não conhece. Eu também não sei. Mas está escrito que ele já sabe o que pensa a meu respeito. O que vence a afronta não é o que o diabo diz, não é o que ele pensa, não é o que ele inventa, não é a formulazinha que te deram, não é o santinho que te entregaram, não é a garrafada que te mandaram beber, não é o banho de pipoca com guaraná que te mandaram tomar. O que vence o diabo na sua vida é o que está escrito, e o que está escrito a seu respeito é muito maior, muito maior. Está escrito: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O único essencial para se viver é o que sai da boca de Deus. O que ele falou está falado, o que ele prometeu está prometido e acabou. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sob o pináculo do templo e disse: percebam, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quer continuar, tem que vir atrás de mim. Jesus impôs. A gente só continua a conversa se for dentro da Bíblia. Está escrito. O diabo transporta, coloca-o sob o pináculo do templo e diz: se jogue, porque está escrito. Ô irmão, se para te tentar ele tem que te obedecer, não. Se para te, eu vou ser redundante, se para tentar te tentar, ele tem que te obedecer, joga-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Preste atenção nisso. A primeira proposta do diabo é: se tu és filho de Deus, mate a sua própria fome. Ou seja, cuide-se sozinho. Não dependa de Deus. Cuide você de você mesmo. Preocupe-se com as suas necessidades e resolva-as com a sua força. É a primeira proposta.
transforma as pedras em pão. Pare de sentir fome. A segunda proposta é, se você é filho de Deus, então, jogue-se. A primeira é, cuide-se sozinho. A segunda é, se jogue. Se abandone. Porque o diabo vai tentar tudo aquilo que ele puder. Ele vai tentar de todas as formas te convencer. A primeira proposta é, se cuide. A segunda proposta é, abandone-se. Tem gente que o diabo afasta da presença, dizendo assim, cuide de você. Porque ninguém vai cuidar. Corre atrás, porque ninguém vai fazer por você. E ele vai se afastando da comunhão, vai se afastando da vida da igreja, vai se afastando dos dias de culto, porque ele acha que é ele que tem que fazer, que é ele que tem que resolver, que é ele que tem que ir atrás, que é ele que tem que se sacrificar se ele quiser alguma coisa na vida. Outras pessoas o diabo destrói dizendo para eles assim, abandone-se. Não adianta, para que insistir? Para que fazer dieta? Diabetes não tem cura, você vai morrer disso mesmo, então entupa-se de doce, você vai morrer feliz. Isso é proposta do diabo. Abandone-se. Seu marido é infiel, você sabe que ele está com outra, então para que arrumar casa? Para que fazer janta para esperar ele? Para que ir para o salão e ficar bonita para um homem que não te valoriza? Se entregue. Abandone-se. Não adianta. Para alguns ele diz, cuide-se. Mas para outros o diabo tem dito, se abandone. Deixe de se preocupar com a sua saúde. Deixe de se preocupar com a sua aparência. Deixe de se preocupar com a sua espiritualidade. Abandone a sua própria alma. Mas Deus está te dizendo hoje aqui, cuide-se. Cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo. Cuide da sua aparência. Cuide da sua mentalidade. Mantenha a sua cabeça sã. Cuide dos seus sentimentos. Se for preciso procurar um psicanalista, se for preciso ir ao psicólogo, vá. Mas cuide-se. E cuide da sua alma. O diabo está dizendo, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Você já rodou um monte de igreja e só se decepcionou, fique em casa. Deus está te dizendo, não dê ouvidos a ele, cuide da sua alma. Não saia da presença de Deus. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olhe para mim, o diabo mente, até quando ele usa a Bíblia. Preste atenção no versículo que ele usa para tentar persuadir Jesus. É o versículo 11 do Salmo 91. É um dos versículos mais lindos da Sagrada Escritura. Só que o versículo que o diabo acabou de dizer está na Bíblia. Não do jeito que ele falou. Porque o que está escrito de verdade é: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus é Deus,
Esse Deus é Ele, em todos os teus caminhos. O que o diabo diz é o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. O diabo muda o final. Ele começa certinho, mas ele muda o final. Ele troca o para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele troca e coloca no lugar, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E isso é sério. Porque o que o diabo está querendo que você pense é que Deus é responsável por qualquer caminho da sua vida. O que o diabo quer que você pense, que o responsável pelo teu sofrimento, pela tua dor, pela tua aflição, é Deus. Que o culpado pela desventura que você está vivendo é Deus. Sabe o que a gente faz? A gente vira para Deus e diz assim: mas eu orei, e eu falei: Senhor, se não for da tua vontade, não deixe eu casar. E agora deu errado. Você quis, bobão. O compromisso de Deus é que os anjos dele te guardem enquanto você estiver no caminho dele. Quando você sai do caminho dele, você está por sua conta e risco. Ah, mas eu pedi para Deus que se fosse para eu tomar um prejuízo, que Ele não deixasse eu fechar o negócio. Ei, a escolha é sua, livre-arbítrio é para isso. Sabe por que eu não discuto predestinação e livre-arbítrio? E é uma besteira quem discute. Deixa eu falar para vocês, os calvichatos, que tem uma turminha aí que é insuportável. É porque os predestinados, porque não sei o que, os reformados, e é predestinação, não tem livre-arbítrio. Deixa eu te falar um negócio. Eu sou arminiano, acredito no livre-arbítrio. Deus me deu o direito de escolher. Mas quando eu escolhi Jesus, eu entreguei a minha vida na mão dele e disse assim: Senhor, eu posso escolher, mas eu escolho viver a tua vontade. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu não discuto livre-arbítrio e predestinação, porque para mim livre-arbítrio não existe. Eu não quero ter. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Porque enquanto eu estiver nos caminhos dele, anjos estão ordenados para me guardar. E anjos ordenados para me guardar não significa que eu estou vacinado do dia mau. Significa que o dia mau virá, que as desolações da vida chegarão, que aflições baterão à minha porta, que eu terei dias de infelicidade plena, mas que eu nunca estarei sozinho nestes dias, e que eles nunca se transformarão em um ato definitivo na minha vida, porque enquanto eu estiver no caminho do Senhor, anjos estão ordenados para me guardar. Ah, mas por que Deus não me livrou? Deus só tem compromisso comigo enquanto eu estou nos caminhos dele. Por que Deus não me livrou da vergonha? Porque Deus só tem compromisso comigo enquanto eu estiver nos caminhos dele. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos são ordenados para te livrar.
enquanto você estiver nos caminhos do Senhor. Se você der ouvidos à voz do inimigo e se jogar no precipício, você está por sua conta e risco. Deus não é responsável pelos buracos que a gente se joga. Tem gente saindo do caminho, fugindo da vontade de Deus, deixando o propósito de Deus e dizendo assim: quando Deus quiser, Ele me leva de volta, quando Deus quiser, Ele me tira. Você não está entendendo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E sabe o que é que Jesus responde para o cão? Jesus diz assim, quando escuta a citação de um versículo distorcido: também está escrito. E não sai de dentro da palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Repita: também está escrito. Não, diga mais uma vez como crente: também está escrito. Eu estou pedindo para você repetir, porque quando Satanás pegar um versículo da Bíblia e distorcer ele para tentar te confundir, você estufa o peito, abre a boca e diz para ele assim: também está escrito. Porque agora é assim. Eles chegam para a gente e dizem assim: ah, mas a Bíblia diz que não precisa de igreja, porque a igreja sou eu, que não tem que dizimar, que esse negócio de irmão, de igreja, de templo, isso é invenção do homem, isso é religiosidade, está escrito na Bíblia que a igreja sou eu. Aí você olha para ele e diz assim: mas também está escrito: não se afaste da congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, se está escrito que a igreja sou eu, também está escrito que quem abandona a igreja vai para o inferno. Eles estão com essa mania de usar a Bíblia contra a gente. E chega e diz assim: mas a Bíblia diz que tem que amar o próximo. Então você tem que aceitar, se a pessoa quiser viver um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Aí quando ele te disser isso, você olha para ele e diz assim: mas também está escrito: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, ou seja, pode até ser bonitinho para a sociedade, mas Deus condena, Deus abomina, e é isso que está escrito. Você está entendendo? Eu não vivo só um pedaço da palavra, o crente vive a palavra inteira. Se está escrito, também está escrito, e que tem que ser reafirmado pelo que volta a estar escrito. Preste atenção na resposta de Jesus. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo assim: ei, Deus deve ser crido e não testado. Deus deve ser crido e não testado. Porque Deus não tem que provar nada para você nem para ninguém. Pare de se achar a última Coca-Cola do deserto, porque você não está lá essas coisas não.
Ah, porque se Deus não fizer, porque se Deus é Deus na minha vida, porque se Deus me ama de verdade, Ele vai fazer, porque se Deus está naquela igreja, e se Deus não tem que provar nada para você. Pare de ficar fazendo chantagem com Deus. É melhor crer. É melhor crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. Novamente transportou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ô bicha iludida esse capeta. Não, cada dia que passa eu tenho mais ranço da cara dele. Eu nunca briguei na minha vida, nunca bati, mas também nunca apanhei. Mas se eu encontro com esse camarada, ele apelou, irmão. Ele apelou. Como assim? Ele mostra tudo para Jesus e diz: tudo isso te darei. Dá como? O diabo está negociando o que não é dele. O diabo está oferecendo aquilo que ele não tem. E é assim que ele faz. Você já viu? Aqui em São Paulo tem muito, né? A gente vê nos postes, nos papelzinhos escrito assim: te devolvo a pessoa amada em 3 dias. De que jeito? Como é que ele devolve a pessoa amada se ele nunca amou? Se ele não sabe o que é amor? Ele está negociando o que ele não tem. Ele está oferecendo o que ele não pode fazer. Te dou sucesso. Como se ele é um fracassado desde o início? E se tudo que ele intentou, ele fracassou? O diabo está negociando o que não é dele. O diabo está oferecendo para você o que ele não tem para te dar. Quando o diabo te diz assim: se vinga porque você vai se curar. Ei, ele não sabe curar ninguém. Ele nunca curou ninguém. Ele não sabe, ele não entende. Glória ao nome do Todo-Poderoso. E será que depois de tanto tempo na presença de Deus você ainda vai cair nessa? Sabe qual é o golpe mais baixo de Satanás? É quando ele diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus é o Filho de Deus. E ele sabe que o Pai vai dar a ele a plenitude do poder. Tanto que após o seu martírio, morte e ressurreição, ele apresenta-se aos discípulos e diz: me é dado todo o poder, no céu e na terra. Mas naquele dia no deserto, quando o diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, o diabo está dizendo para ele assim: para que esperar, se eu posso te dar tudo agora? Para que esperar ser chicoteado, cuspido, pregado na cruz? Para que esperar morrer? O seu pai diz que vai te dar, mas do jeito dele vai demorar. Do jeito dele vai vir depois de sofrimento. Eu posso te dar agora. Eu posso te entregar agora. Ajoelha aí, me adora, e eu te dou. Não barganhe com o diabo. Não barganhe com o diabo.
Não brinque com ele. Porque se você barganhar com o diabo pela sua falta de paciência, na mesma velocidade em que ele te fizer subir, Deus vai te abater. Na primeira investida ele disse: tu és filho de Deus. Na segunda ele disse: tu és filho de Deus. Na terceira, ele larga a mão desse negócio de ficar lembrando Jesus que ele é filho de Deus. Porque a proposta é infame. E ele sabe que filho de Deus, que é filho de Deus, jamais cogitará prostrar-se aos pés do inimigo. Então a intenção dele é te apresentar algo que te faça esquecer quem você é. Primeiro ele quer que você prove quem você é. Se tu és filho de Deus, faz. Você não tem que provar nada para ninguém. Depois, ele quer te fazer esquecer quem você é. Porque filho de Deus, que é filho de Deus, não se prostra diante do inimigo. Vou fazer uma pesquisinha rápida. Datafolha aqui. Nessa pandemia, teve dia na sua vida que você contou moeda para comprar pão? Ou qualquer outra coisa? Na minha teve. E por causa disso, você voltou para a prostituição? Você roubou de novo? Voltou para o AMB? Não, né? Você que foi abandonada, irmã, largada pelo homem que você amava, e quando ele te largou, você voltou para o centro para fazer um trabalho para ele voltar em 3 dias? Não, né? Você aguentou. Está aguentando até hoje. Chora todo dia quando põe a cabeça no travesseiro e deita naquela cama. Você se desvia de rua no bairro onde você mora, que é para não reacender a sua dor, mas você está aguentando. Sabe por quê? Porque filho, que é filho, ele vem capengando, chorando, moído, sem dinheiro, todo esfolado, mas ele vem. E quando parece que ele vai desistir, parece que ele vai entregar os pontos, se ele é filho de Deus, ele olha para trás e diz assim: Satanás, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu estou sofrendo, está doendo, perdi tudo, mas para o seu pé eu não volto nunca mais. Nunca mais. Então, se você é filho de Deus, levante a sua mão. E dá pelo menos uns 10 glória aí, porque um filho de Deus não vai se dobrar diante de Satanás. Um filho de Deus não vai se dobrar diante do inimigo. Um filho de Deus não vai se dobrar diante da prova. Um filho de Deus não vai se vender pelo sofrimento. Um filho de Deus não. Fica de pé, por favor. Diante da indecência da proposta de Satanás, Jesus perde a paciência. Então, Jesus olhou para ele e disse: antes de eu te dizer o que ele disse, me chama muita atenção, é o evangelista fazer questão de dizer que Jesus olhou para ele. Cadê a bispa?
Eu ia falar dela agora. Essa hora eu vi a bispa na minha frente. Sabe aquele olhar dela? Quando a pessoa abusou. Quando falou que não. Quem conhece o olhar da bispa? Que ela tá assim, ó. Eu já vi. Escutando. Quietinha na mãozinha, ela põe até assim a mãozinha. E tá ouvindo. Aí de repente fala um absurdo. Ela não fala nada. É só olha. E o olhar dela diz assim: o que você está falando, infeliz? Aí não. Você foi longe demais. Jesus está ouvindo todas as propostas de cabeça baixa, porque ele não é obrigado a olhar para a cara do cão. Você está entendendo? Você não é obrigado. Você não é obrigado a atender telefonema que vai te entristecer. Você não é obrigado a passar na casa de gente que só te entristece e desfaz de você. Você não é obrigado a continuar amigo de quem abusa da sua maturidade, abusa da sua condição psicológica, abusa do seu bem-estar e acaba. Você não é obrigado. Só porque é irmão de igreja, só porque é parente, só porque mora. Não, não é não. Só que tem hora que eles vão longe demais. E que aí não adianta só ignorar. Tem hora que a gente tem que mostrar que está ouvindo. Que a gente passa a vida inteira fingindo que não magoa, que não ofende, que não dói, que não atinge. Mas chega uma hora que você tem que levantar a cabeça, olhar bem no olho e dizer assim: eu não estou acreditando no que você está dizendo. Eu não estou acreditando que você teve coragem de chegar a esse ponto. O texto bíblico diz assim: então Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás. Isso é libertador. Que a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai segurando, vai segurando. A dieta de muita gente que está aqui, ó, é engolir sapo. Há muito tempo que você está só engolindo sapo na vida. E você foi engolindo, engolindo, engolindo. O negócio está engasgado aqui. E você segurando. Eu não respondo porque eu sou crente. Eu não falo a altura porque eu sou servo de Deus. Mas chega uma hora que não dá. Só que tem que falar o certo. Não é falar o que quer. É falar o que vai ter resultado. Vai-te, Satanás. Jesus olha para ele e diz: chega, você já foi longe demais, acabou, vai-te, Satanás. Porque quem terminou a tentação foi Jesus. Não foi o diabo que falou: não, com esse cara eu não dou conta, só desculpa aí que eu estou indo embora. Não, que o diabo é insistente. E essa é a natureza dele. Então quem tem que colocar um ponto final na bagunça é você. É você. Quem pôs um ponto final no joguinho do diabo foi Jesus. Você tem que entender quem controla. Você tem que entender na mão de quem está a chave. Você precisa entender quem é quem na história. Você tem que entender que se você não se posicionar, o diabo nunca vai parar. Então quem tem que jogar o chip fora é você. Quem tem que dizer eu não quero mais é você. Quem tem que dizer não me procure é você. Quem tem que dizer acabou e acabou de verdade é você. Quem tem que levantar a mão dentro da sua casa e dizer: sai daqui, da minha casa. O filme que eu mais gosto é aquele Quarto de Guerra. Mas a parte do filme que eu mais gosto é a hora que aquela chulezenta daquela mulher entende o que é Deus.
ela entra dentro de casa sozinha e diz assim: Satanás, ajunta o que é seu, porque esta casa agora tem dono. Quem manda aqui é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sai! Aí ela espera um pouquinho, entende o que está acontecendo, abre a porta da sala e sai na rua e grita assim: e aí?